Aleluia, glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisinha para você. O que eu vou ministrar aqui é algo tão conhecido no nosso meio. Você que é dessa igreja, que você já ouve as ministrações, é algo tão conhecido. Mas você sabe que, quando eu começo a perceber que alguns crentes não têm atentado para aquilo que sai da boca, fica complicado. Alguns crentes não estão atentando para aquelas palavras que estão fluindo da sua boca. E falam palavras como se fosse a coisa mais natural do mundo. E os levantes, e os gigantes, e os problemas se levantando na frente dessas pessoas que conhecem a palavra e deveriam estar falando exatamente aquilo que ela queria que acontecesse naquela situação. Ela está falando exatamente o contrário. Quando a gente começa a perceber isso, aí é tempo de trazer a memória. Fala para uma pessoa perto de você aí, o Senhor vai trazer a sua memória hoje, meu irmão. Diga, o Senhor vai trazer a sua memória. Aquilo que você já sabe. Você só não está fazendo. Amém? Então, tem que prestar atenção na palavra. Sabe que a palavra de Deus ela tem que estar sendo renovada na nossa vida todos os dias. Não é só ouvir uma vez, pronto, conheci a palavra. Não é ouvir e ela fazer parte da nossa vida como um estilo de vida. Amém? Se nós tivéssemos, irmãos, consciência do poder que há nas nossas palavras, nós cuidaríamos mais daquilo que sai da nossa boca. Se você tiver a consciência exata do poder que tem a sua palavra, você vai cuidar melhor daquilo que sai da sua boca. E não é aqui na igreja, irmão, quando nós cantamos cânticos bacanas, quando nós estamos diante de irmãos, que a gente se esforça para ser um crente que fala para o irmão perto de você, fala o crentez direitinho, o crentez, né? Tem português, inglês e crentez, né? Então na igreja a gente fala o crentez. E fora da igreja? O que é que a gente tem falado? O que é que nós temos falado, né? Para nossa esposa, para o marido, para os filhos para os pais, para os nossos amigos, para as pessoas que cruzam o nosso caminho. O que é que a gente tem falado, meu irmão? Ser crente na igreja é a coisa mais fácil do mundo, é. É só chegar aqui, pegar o crentez afiadinho, paz do Senhor, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Eita. Não é assim que a gente faz, não? E fica naquela até ir embora, chega, vai embora, fala umas coisas bacanas. Você conhece a Bíblia? Né? Pode ser que no meio de uma conversa você cite até um versículo bíblico, olha que bonito. Mas e lá fora? E em casa, no trabalho? O que é que está saindo da boca, irmão? Porque o que vai valer mais é o que acontece lá fora. Porque daqui uma hora nós estamos... Esse prédio vai estar vazio aqui, ó. Tudo escurão. E cada um de nós vai estar na nossa casa. E é lá nesse lugar onde nós vamos passar o maior tempo da nossa vida. Ou não é isso? Então, precisamos entender as coisas que a palavra de Deus tem dito a respeito de palavras, meu irmão. Acho que é o assunto mais pregado no meio do ministério Verbo da Vida é palavras. Né? Tanto é que no símbolo até do rema ali, está escrito lá, ó, a palavra falada. É mesmo, ó, lá, tem uma espada lá, ó, a palavra falada. Como se fosse uma espada, como se fosse uma arma. Uma arma que você pode derrotar os seus gigantes, mas também você pode estar fortalecendo eles. Só depende de cada um de nós. Vamos começar aqui, né, a trazer à nossa memória o que Tiago 3,2 fala sobre palavras, só para a gente começar o assunto aqui, entendermos a respeito dessas coisas. Tiago
3, no verso 2. Aqui diz assim, ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quantos tropeçam em muitas coisas? Então fala para o irmão perto de você. Então está falando com você, porque é todos. Fala para o pastor aqui. Pastor, você aí também, pode falar. Você aí também. Todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que interessante esse texto, irmãos. Aqui está dizendo que nós cometemos muitos erros na nossa vida, que é o tropeçar que está falando. Cometemos muitos erros. Todos nós cometemos. Ninguém escapa de errar nessa terra, meu. Por mais que você se esforce, você vai errar. Eu vou errar. Mas o texto também diz que o maior erro que eu posso cometer é através das minhas palavras. As minhas palavras podem gerar na minha vida coisas muito ruins, mas também coisas muito boas. Então, aqui está dizendo, aquele que não erra no falar, a Bíblia inclusive está citando que essa pessoa é considerada uma pessoa perfeita. Amém? Você tem buscado a perfeição na sua vida? Porque deveria. Todos os seres humanos estão numa caminhada de buscar o quê? O aperfeiçoamento. Está lá, inclusive, né, no livro de Efésios, que Deus levantou 5 dons ministeriais para ajudar o povo de Deus ao aperfeiçoamento. Amém? Então eu devo me aperfeiçoar? Sim. Então, para que eu esteja me aperfeiçoando, o que é que precisa acontecer segundo esse texto? Errar menos aonde? Nas palavras que saem da minha boca. Errar menos. Fala para o irmão perto de você, falar menos besteira. Pronto, para ficar, né, assim, um português bem... para todo mundo entender. O que é que eu tenho que fazer? Falar menos besteira. Aquele que consegue controlar as palavras. Quando eu vi, eu já falei. Ei, fala para uma pessoa perto de você, o Espírito Santo de Deus está dentro de você aí, ó. Agora você pode deixar o controle da sua vida na mão dele. Aquele que não consegue se segurar porque não está deixando o Espírito Santo controlar a vida dele. Está deixando outras coisas, menos o Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Deus é bom em todo tempo, porque Ele sempre traz à nossa memória essas coisas. Cuidado, meus irmãos. Muito cuidado com as suas palavras. Ou elas te levam para a vitória, ou elas vão te levar para a derrota. É o que a Bíblia diz. Eu não estou interpretando nada aqui, eu estou lendo o que a Bíblia está dizendo. Amém? Agora, você tem prestado atenção no que tem saído da sua boca? Você tem prestado atenção no que tem saído da sua boca quando você conversa com as pessoas? Quando você fala com as pessoas? Na maneira que você trata as pessoas? Será que nós estamos mesmo cuidando bem das nossas palavras? Porque aqui, esse texto está dizendo que aquele que controlar, que não tropeçar no falar, é perfeito. Então, às vezes a gente fica procurando fazer um monte de coisa na vida para tentar ser melhor. Quem aqui quer ser melhor? A gente fica procurando um monte de coisa para ser melhor na vida, não é isso? E sendo que a Bíblia está falando, você quer ser melhor na vida? Controla o seu falar. Que da sua boca não saia palavras que vão trazer destruição, que vão trazer algo para baixo, algo negativo, algo que não venha de Deus. Amém? Você está aqui ou não?
Nós vamos observar, irmãos, a vida de um homem agora que soube muito bem usar palavras. Esse homem, ele tinha uma noção bem requintada, bem afinada do que era aquilo que sai da boca de uma pessoa. E ele cuidava muito bem desse assunto e deixou uns exemplos muito bons para nós seguirmos aqui. Que inclusive, é da onde tirei aí o nome da mensagem aí. É o rei Davi, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, né? Se ele fosse um homem que não conhecesse o poder das palavras, com certeza a história seria outra. Golias teria vencido aquela luta, porque Golias era um gigante e era um guerreiro há muitos anos. O camarada sabia o que está fazendo e Davi era um menininho, tá certo? Davi era um rapazinho, bem, inclusive, de feições delicadas, que fala aqui na Bíblia. Não tinha nada de guerreiro, assim. Quem olhasse falava, nossa Deus, ô dó, né? Quando ele entrou no campo de batalha lá com um cajado e uma funda na mão, o povo ficou pensando, esse rei de Israel é um maluco. É porque quem tinha que estar lá era ele ou o seu maior guerreiro, né? Mas olha que interessante, Davi tinha a maior de todas as armas, irmão. Nenhuma arma que qualquer um dos exércitos tinham era maior que a arma que Davi tinha. A arma que Davi tinha, ela era bem avançada e bem destrutiva quando usada bem contra os nossos inimigos. Amém? E não estou falando de pessoas agora, isso aqui era na velha aliança. Agora os nossos inimigos são espirituais, meus irmãos. São seres espirituais. Quando a nossa boca também é bem usada, eles também vão cair. Esses gigantes também vão cair. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos abrir lá, ó. É um texto um pouquinho longo, mas é um texto bacana de ler, porque é uma história bem legal, né? A gente conta muito para as crianças, assim, né? No departamento infantil, algumas tias que estão presentes aí, conhecem de cor e salteado, mas vamos. 1 Samuel 17. Nós vamos ler ali do 38 em diante. Aqui Davi já está se preparando para entrar no campo de batalha. Ele acabou convencendo Saul que ele era capaz de vencer o gigante, né? Porque, sério, irmãos, nós, humanamente falando, às vezes a gente olha para as pessoas e não consegue ver potencial na vida deles. Mas a gente não tem que ver potencial na vida deles. Nós devemos ouvir as palavras que saem da boca dessa pessoa. Primeira coisa. O que vai guiar a sua vida, meu irmão, minha irmã, são as palavras que saem da sua boca. Elas que vão abrir portas, fechar portas, derrubar gigantes, fortalecer gigantes, depende de como você usa a sua boca. Davi aqui no caso, ele estava tentando convencer o rei Saul que ele queria encarar o gigante. Era um gigante mesmo, irmão. Amém? Era uma coisa absurda. Se pegasse a lança daquele homem aqui, colocasse aqui, eu desafiaria qualquer homem fortão aqui, ó, o Glauber, o Tiaguinho, que é grandão, a jogar a 3 metros de distância. Eu queria ver se eles conseguiam jogar. A coisa era violenta. Então o cara era grande, guerreiro, era herói de muitas guerras lá para eles, lá dos filisteus, e vai encarar Davi, menininho, ruivo, diz que de boa aparência, quer dizer, não dava medo para ninguém, tá certo? Humanamente falando, o negócio ali era totalmente desproporcional. E o rei Saul falou assim, não, filhos, pelo amor de Deus, que isso, você não é guerreiro. Aí, as palavras que já começaram a sair da boca do rei Davi, que ele não era o rei Davi ainda, mas da boca de Davi, já foram palavras diferentes de se ouvir. Ele falou assim, ei, teve uma vez que veio um leão para pegar as minhas ovelhas e eu venci um leão. E depois veio um urso
E eu venci o urso. E, você sabe o que ele falou? E o leão, eu peguei ele pela barba. Ele grudou o leão. Gente, quem já foi em zoológico aqui? Você viu o tamanho da cabeça do leão? A cabeça. Quando ele fala leão com barba, ele está falando de um leão macho. O bichão é assim, ó. Vou te falar. Vi uma cena na África, o caçador caçando um leão, ele deu um balaço daqueles de derrubar elefante no leão. O leão nem se abalou, continuou disparado em cima do cara. E ele conseguiu ainda matar o leão no segundo tiro, mas o leão já passou aqui, lambendo ele aqui assim. E como é que se pega um leão que toma uma bala do tamanho de um míssil no meio do peito e fica vivo? Como é que pega um bicho desse tamanho na barba? Aí o rei Davi começou a falar, rapaz, é um menino, mas se essas palavras são verdade, eu acho que é o único que vai conseguir encarar alguma coisa aqui. Mas vocês pensam que ele encarou o leão ou o urso na raça? O mesmo método que ele vai usar para vencer o gigante Golias, não está escrito na Bíblia, mas é o mesmo método que ele usou para o leão e para o urso. Ele usou palavras antes de mais nada, ok? E olha que interessante, porque aqui que nós vamos ler daqui para frente, Saul se convence, então vai, filho, o que eu vou fazer, né? Se você fez isso aí mesmo, você é um forte candidato, então, para pegar esse cabra aí, porque eu não conheço. Um desses soldados que eu lidero aí que pegou um leão na barba. Não conheço. Algum dos senhores aqui, nesse lugar aqui, já conhece alguém que pegou um leão? Se você pegar um gato meio endiabrado, você não segura. O bicho vira o giraia. Você não segura ele. Aí o rei falou, então vamos embora. Mas então, peraí. Então deixa eu botar a minha armadura em você. Ó, Davi era desse tamanho aqui. Acho que ele tinha 1,70 alguma coisa. O rei Saul, que deveria ser o cara de encarar o gigante, porque diz que quando ele foi escolhido para ser rei, ele passava o povo todo assim, do ombro para cima. Saul também era um gigantão, meu irmão. Era um cara grande. Aí ele pega a armadura dele e vai botar em Davi. O que você acha que Davi fez? Rapaz, já estou vencido. Não, eu não sei usar isso não. Eu sou pastor de ovelha, deixa comigo. Do mesmo jeito que eu ganhei daquele leão, eu vou ganhar. Do mesmo jeito que eu derrubei eles, eu vou derrubar esse filisteu. Fica tranquilo. Ele tira todas aquelas coisas. Vamos ler. Do 38 em diante. Saul vestiu a Davi com sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele falou, não, eu não consigo nem andar. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Por que 5 pedras lisas do ribeiro? Você já foi no riozinho? Chama pedra rolada. Pedra rolada são pedras que ficam rolando no rio. Elas são redondinhas. Você já viu? A gente sempre compra lá, né, Rose? Sacos dessas pedras que vêm de rio para colocar lá no jardim. Elas são redondas, lisinhas, boa mesmo. Parece uma bolotona de gude mesmo. Boa para estilingue, né? Apesar que ele estava usando a funda. Mas, quem aqui? Nossa, aqui no interior é legal perguntar isso. Quem aqui caçava passarinho com estilingue? Né? Tá. Uhum. Tá vendo aí? Ó? Jesus perdoou você, viu? Você ia pegar o quê? Pedra toda ruim? Nada. Você pegar uma pedrinha redondinha, bacana. Só isso que ele fez, irmão. Ele falou, não, eu vou equipado aqui, né? E por que ele pega 5, irmão? Hã? Existe uma lei entre os caçadores
quando vão pegar a caça grande, que é o seguinte: se você não resolver no segundo tiro, esquece, meu filho, corre, sobe numa árvore. Você deu um bicho, veio para cima de você, você deu outro, não fez nada, corre para a árvore. Então ele não precisava de muitas pedras. Ele ia encarar um gigante. Ele não estava, meu irmão. Ele não estava com a sua fé, com a sua expectativa em pedra. Ele não estava com expectativa em nada dessas coisas. Ele só fez o que tinha que fazer. Eu vou colocar minhas pedrinhas aqui. Mas o que eu vou fazer é algo que esse gigante jamais imaginaria que eu podia fazer contra ele. E eu vou fazer. Aí vamos lá, vamos em frente. Espera aí, pulou o negócio. Ah, está aqui. Pôs no alforje de pastor, pegou as 5 pedrinhas e pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. Quer dizer, era uma bolsinha que ele tinha, colocou ali. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então, o que Davi fez aqui? Ele levou o cajado dele de pastor, a funda, a bolsinha com as pedrinhas. Deu para entender? Só isso, mais nada. Né? Eu pergunto para você, se você fosse para a guerra, você ia querer ir só com isso aí, ó, um pedaço de pau, um estilingue e 5 pedras? Mas ele tinha acesso ao armamento de ponta da época aqui, tanto é que Saul deu para ele. Vai vendo isso aqui, ó. Vai vendo a mentalidade de uma pessoa que sabe exatamente quem é e qual é o poder que ele tem na sua boca. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Se eu fosse para uma guerra para encarar um inimigo daquele porte, aí o negócio ia ficar difícil. Eu ia querer o melhor possível. Né? Hã? Eu ia querer uma .50, um negócio assim mais. Né? E pegar o cara de longe. Não, nada desse negócio de contato perto, não. Não era assim que você ia querer fazer. Você ia querer pedrinha? Mas olha que interessante. Davi não estava baseando a vitória dele nessas coisas naturais. Vamos em frente. O filisteu, que aqui é o gigante, né, também se vinha chegando a Davi. E o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Ele estava com o cajado de pastor na mão. O cara só viu isso. Falou: mas o que é isso aí? Eu sou cachorro para você vir bater em mim com um pedaço de pau? Porque o Golias esperava um guerreiro, alguém que fosse digno de encarar ele. Não, ele falou: meu Deus, o que é isso? Por isso que diz que ele desprezou ele. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Agora vamos lá, meu irmão. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Pronto, aqui o filisteu tinha acabado de morrer. Fala para uma pessoa perto de você. Aí foi a morte do filisteu. Porque Davi conhecia o poder da palavra. Foi aqui que o gigante morreu, meu irmão, não foi com a pedrinha. Foi nesse momento que Davi lança essa palavra que o gigante, ali ele morreu. Por isso eu digo para você, existe muito poder nas suas palavras. A Bíblia diz que bem-aventurado ou haverá sucesso na vida daquele que crê sem ver. Davi, quando ele falou, ele estava crendo, ele já estava certo do que ele estava falando. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos.
ferir-te-ei, olha, vai vendo as palavras que ele está falando, irmão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Ele falou assim, ó, eu vou te ferir e vou cortar fora a sua cabeça. Guardou essas palavras? O que Davi disse? Primeira coisa que ele faz, ele fala palavras inspiradas, palavras que vêm da sua fé. Eu vou contra você em nome do meu Deus, o Senhor dos Exércitos. E hoje eu vou te ferir e eu vou cortar sua cabeça fora. E o seu corpo vai ficar por aí para os bichos comer, não foi isso que ele falou? Porque depois que Davi completa tudo, meu irmão, diz que os filisteus saíram voados, ninguém veio pegar o corpo do cabra, não. Largaram lá no meio do campo de batalha. Quem quer acontecer? Você acha que os israelitas iam cavar uma cova para ele? Ia nada. Ele ia ficar lá, os urubu mesmo, ia vir, ó, almoço, e do bom, né? Fala aí, e bastante, em fartura, fala, né? Uma comida farta, né? Porque o cara era grande, entendeu? Aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei-te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras do campo. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele usou as mesmas palavras que o filisteu usou contra eles, com uma grande diferença. Ele estava acreditando naquilo que ele estava falando. E ele estava confiando em Deus. Ele estava confiando no Senhor. O filisteu estava confiando nele, na força do braço do homem. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Davi não estava confiando. Se Davi estivesse confiando em alguma coisa, ele deveria ter entrado pelo menos mais equipado como um guerreiro naquela peleja. Porque vocês vão ver que Davi atira a pedra lá e derruba ele, nós vamos ver daqui a pouco. Derruba ele, ele cai, aí que ele se liga que eu não vou conseguir cortar a cabeça do cara com o meu cajado. Eita, não trouxe uma espada. Aí ele vai lá, pega a espada do gigante e corta a cabeça dele. Quem está aqui? Você acha que Davi estava lá preocupado com coisas aqui da terra? Quando ele se dá conta, nem espada ele tinha para cortar a cabeça do homem. Nem uma faca, um facão, sei lá, qualquer coisa. Teve que ir lá arrancar a espada que o... Que tamanho era essa espada, meu irmão? Eu acredito que Davi pegou assim, caiu, pegou... Acho que é só soltar. Saque! Porque devia ser um peso lascado, meu irmão. O cara era um gigante. A espada dele devia ser uma descomunal. Pesada. Não para o gigante, mas pesada para qualquer outro que quisesse usar. Ainda mais um menininho ruivo de boa aparência. Pensa aí. Vai pensando no que sai da sua boca aí, meu irmão. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que se dispôs-se o filisteu a encontrar com Davi e se apressou. Então acabou os falatórios e vamos para cima um do outro. O gigante já saiu correndo para cima de Davi e deixando as suas fileiras correu de encontro, Davi, né? E Davi saindo das suas fileiras correu de encontro ao filisteu. Então foi um correndo contra o outro. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a sua funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto na terra. Para um pouquinho aqui, meu irmão. Para que 5 pedras? Fala para quem está perto de você. Com Deus você não precisa de muito, irmão.
Você só precisa de um. Ó, com Deus é uma chance só e é sucesso. É uma só. Ele pegou qualquer uma lá e vai, toma, tum. Aleluia. Quem está aqui? Deus é bom em todo tempo. Mas, pastor, é fácil acertar uma pedra na testa de uma pessoa? Não é fácil, não, irmão. Até os estilingues que dá a melhor mira, é difícil também. Imagina aqueles negócios rodando lá e chape. Aqueles caras usavam capacete, devia ter protetor, mas a pedra achou um lugarzinho lá na testa, encravou, e o camarada tonteou e buf pro chão. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Com que arma que o gigante estava correndo de encontro a ele? Lança. Ele nem desembaiou a espada. Não deu tempo. Não deu tempo daquele gigante jogar a lança. Ele vinha com uma lança. Porque Davi fala, você vem comigo com escudo, lança e espada. Mas de onde Davi tirou a espada? Da bainha dele. Ele nem chegou a desembaiar. Ele não chegou a arremessar a lança. Porque Davi foi muito ligeiro e já jogou a pedrinha dele, guiada pela sua palavra e o poder de Deus, e pegou e foi direitinho no lugar certo. Caiu, cortou a cabeça. O que foi que Davi falou lá atrás, então, irmão? Hoje eu vou te derrubar, vou te ferir e vou cortar a sua cabeça. O que aconteceu com Davi literalmente depois? Ele derrubou e cortou a cabeça. Então, os fatos foram condizentes àquilo que ele falou anteriormente. Aí eu pergunto para você, por que você está sofrendo ainda? Por que você está sofrendo com algumas situações ainda? Por que esse gigante ainda está vivo aí na sua vida? Quando eu digo gigante, irmãos, podem ser situações, pode ser uma infinidade de coisas que está aperreando sua vida. E você tem lutado com aquilo há muito tempo. Por que isso ainda está de pé, irmão? Será que as palavras não estão saindo corretas da sua boca? Será que da sua boca, ao invés de dizer, de você falar aquilo que você quer de verdade que aconteça, você tem falado aquilo que a situação tem te forçado a falar? Irmãos, havia um exército por trás de Davi ali. E não era qualquer exército não, meu irmão. O exército de Saul era um exército da pesada, o exército de Israel. Israel sempre teve os melhores soldados do mundo até hoje, meu irmão. Até hoje os melhores soldados do mundo são os israelitas. Vai se meter a besta com cabra daquele? Vai encarar o tal do Krav Maga, que é a arte que eles usam na guerra, lá ver se você fica de pé e vivo. Até hoje. E no meio daquela fileira toda, daquele mundo de gente, irmãos, será que saiu o que da boca daqueles soldados, irmão, quando viram aquele gigante no meio do povo lá? O que será que estava saindo da boca dele? Será que eles estavam falando correto? Pelo jeito, não. Se estivesse falando correto, alguma coisa ia acontecer. Teve que levantar um e falar o que é certo. E falar aquilo que ele acreditava. E falar aquilo crendo em Deus. E a coisa mudou. Davi não venceu esse gigante, esse Golias, com armas. Ele não precisou disso, irmão. Ele não
Ele não usou armas naturais, ele usa uma arma espiritual chamada palavra. Diga comigo assim: eu tenho uma arma espiritual chamada palavra. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Que são essas armas que a Bíblia fala, irmão? São palavras, repete comigo, palavras que saem da minha boca. Palavras que eu creio e falo. Davi creu e falou. Então como é que você acha que Davi pegou um leão e um urso anteriormente? Na força do braço dele? De jeito nenhum, meu irmão. Ele falou também antes aquilo que ele queria que ia acontecer. Aquilo que ele determinou que aconteceria através da sua fé. Aí ele derrubou o urso, aí ele derrubou o leão. E ele derrubou também o quê? O gigante. Você está aqui ou não? Aí a grande pergunta da noite é: o que é que está saindo da sua boca? Saiba que aquilo que sair da sua boca é exatamente aquilo que vai acontecer na sua vida. E eu tenho ouvido besteira, meu irmão. Eu tenho ouvido besteira, coisa feia saindo da boca de crente. E eu fico temeroso daquilo que está saindo da boca dos crentes acontecerem com eles. Porque esse homem, chamado Davi, ele cuidava muito bem daquilo que saía da boca dele. E ele sabia também que ele era humano. Ele sabia também que ele era humano. E nós humanos, acabamos de ler no comecinho, nós tropeçamos em muitas coisas. E como nós ainda não somos perfeitos, nós tropeçamos no falar também. Mas tem que continuar assim até que aquilo aconteça? Não. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que seguir as orientações desses homens de Deus que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Que sabiam exatamente aquilo que saía da boca deles, tinha poder de realizar as coisas. Tem um caso aqui bem interessante, irmãos, do próprio rei Davi, é ele que escreve esse salmo, inclusive. Ele conhecia tanto do poder que havia na boca dele, que ele tinha medo de falar coisa errada e aquilo acontecer também, porque ele via acontecer as coisas boas na vida dele, daquilo que ele falava em fé. Mas ele também se ligou, ele falou: mas e quando eu falo errado, será que não vai ter o mesmo efeito? Lógico que vai ter o mesmo efeito. E ele busca auxílio no Senhor, acredita nisso? Para que ele não falasse besteira, fala para o irmão perto de você, para você não falar besteira, irmão, busca em Deus. Busca em Deus para você não falar besteira. Ora para Ele, pede ajuda dEle. Fala para Deus: Senhor, nossa, eu não estou conseguindo deixar essas palavras malditas dentro da minha boca. Me ajuda, Deus. Olha que oração que Davi faz aqui no Salmo 141:3. Olha que interessante. Vamos lá para você ver. Salmo 141, no verso 3. Olha lá. Diz assim. Isso é uma oração de Davi, ó. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Ei, ele estava pedindo para Deus botar um guarda na boca dele. Estava pedindo para Deus o quê? Senhor, não deixa eu falar besteira. Fala para o irmão perto de você aí. Põe um guarda na boca aí, irmão. Eu vou ensinar vocês a botar um guarda na boca, vindo da parte do Senhor essa noite. Põe um guarda na boca. Davi estava falando: Senhor, põe um guarda na minha boca, para que meus lábios não falem besteira, porque eu sei o poder que tem a palavra, eu sei aquilo que eu falo acontece, e quando eu falo as besteiras, eu preciso da tua ajuda. Peça a ajuda de Deus, peça ajuda. Você não está conseguindo manter aí a língua quieta aí? Peça para Deus te ajudar, amém? Mas até que Deus possa até colocar aí, seria interessante, né, se Deus colocasse um anjo, né, do nosso lado,
e toda vez que a gente falasse uma besteira, tomasse um tapaço do anjo no meio da boca, assim, ó, você não ia falar mais, sabe, vindo do nada, assim, pá, falei besteira. Seria bom, né? Mas, infelizmente, não vai ter tanto anjo disponível só para isso, né? Acho que os anjos têm mais coisa para cuidar, né? Do que ficar dando tapa na nossa boca quando a gente fala besteira. Mas você sabe que a gente pode seguir orientações da palavra de Deus e melhorar isso na nossa vida? Amém? Fala para uma pessoa perto de você aí, vamos melhorar, né, irmão? Pelo menos, né? Pelo menos melhorar, né? Porque o duro, irmão, é quando a pessoa começa a falar besteira, ela não melhora, parece que é morro abaixo. É morro abaixo, morro abaixo. Então vamos dar um jeito de frear, respirar e começar a voltar para trás. E guardar aquilo que sai da nossa boca. Porque a minha palavra é muito poderosa para estar sendo solta aí, ó, de qualquer jeito, falando qualquer coisa. Amém? Olha que interessante, Davi ele pede auxílio, né? Para Deus, para que coloque um guarda na nossa boca. A nossa boca também, irmãos, precisa de um guarda. Diga assim, a minha boca também precisa de um guarda. E qual é o guarda da nossa boca? Pega a sua Bíblia aí. A palavra de Deus é o guarda da sua boca. Viu, crente? Crente fala aqui, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Batendo com a palavra. Sendo... Não é que você precisa falar o versículo, irmão, senão não ia nem conseguir se comunicar direito. Mas baseado nos princípios da palavra. Tem coisa que eu não posso falar, tem coisa que eu posso falar, tem coisa que eu devo falar, mas tudo baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus, na atualidade, é a resposta de oração de Davi para essa oração dele aqui. Senhor, bota um guarda na minha boca. E Deus falou, não, eu vou botar um guarda na boca de todos os meus filhos, fica tranquila. E o guarda é a palavra de Deus. Amém? Deus ensina, meu irmão, o que sair da nossa boca. Deus ensina na palavra dele o que é que deve sair da nossa boca. É que muitas vezes nós não atentamos, ou se atentamos, não sei se por algum motivo que nós desconhecemos, eu conheço, né? Quando eu começo a falar muita besteira é porque eu estou dando ouvido para o diabo. Eu vou falar de mim. Quando eu começo a falar muita besteira, é porque eu estou dando ouvido para o Satanás. Tá? Sou só eu, relaxa, você não. Fala para o irmão, não, é só ele lá que faz isso. Fica sossegado, você não entra nessa. Olha o que diz aqui em Efésios 4, 29. Ó, Deus ensinando o que é que tem que sair da minha boca. Se não for isso, irmão, não faça, não fale, engole, morde a língua, sei lá. Cuidado, alguns têm que morder a língua perto do Butantã. Quem sabe o que é Butantã aí, né? Sabe, né? Onde faz soro antiofídico. Aleluia. Porque tem gente que as palavras são como veneno, meu. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então existem palavras que não podem sair da minha boca. Estou falando para crente, irmão. Mas o que eu devo falar então? E sim unicamente. Unicamente. Tem opção aqui, meu irmão? Unicamente tem opção? Tem alguma opção? Então não tem opção.
e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Olha que negócio interessante isso aqui, meu irmão. O que é uma palavra torpe, meu irmão? Uma palavra torpe, eu busquei em dicionário, busquei num monte de lugar, e eu falei para Deus, não me agradou nada do que está escrito aqui. E você acredita que o Espírito Santo de Deus me deu direitinho? Quem acredita nisso? Eu acredito. Se você não acreditar, fique sem acreditar mesmo. Mas eu acredito que o Espírito, na hora, no dicionário do Espírito Santo, ele veio. Que é palavra torpe, Senhor? Ele falou, palavras que procedem da boca de Satanás. Assim como há palavras que saem da boca de Deus, também há palavras que saem da boca do diabo. E eu falei, e tem base para isso que o Senhor está falando, bíblica? Tem sim, você pode ler para eles lá. Falei, que legal. Mateus 4,4. Porque eu não ouço qualquer voz dentro de mim se não tiver base na Bíblia, tá bom, meus irmãos? Jamais eu vou falar algo que o Espírito me falou aqui, e se ele falar, não tem, eu falo, então deixa para lá. Primeiro vamos ver, né? Palavras que saem da boca de Deus, se conhece, inclusive. Inclusive está num diálogo com o Capelobo lá, que está falando palavras dele para Jesus, lá na tentação do deserto. Olha que interessante. Mateus 4,4. Que Jesus sendo tentado no deserto, Jesus, porém, respondeu a Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas o que, irmão? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então fala para uma pessoa perto de você, existem palavras que procedem da boca de Deus, irmão. E é essa que você tem que falar. Fala aí, é essa que você tem que falar. Agora tem palavra que procede do Satanás? Vamos ver isso também. Tiago 3, do 6 ao 12. Tiago. Três. Vamos ler do 6 em diante. Ora, a língua, faz assim para uma pessoa, vai você. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas por quem? Lê de novo aí. Existem palavras que vêm do inferno e passam pela língua do homem, meu irmão. Aí a pergunta, eu estou dando minha boca para quem? Vamos em frente. Pois toda espécie de feras e de aves e de répteis e de seres marinhos se doma, tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Fala para uma pessoa perto de você, quando você amaldiçoa, quando você fala alguma coisa de alguém, você está sendo inspirado pelo inferno. Pode falar, olha no olho. Quando você fala mal de alguém, você está sendo inspirado pelo inferno. Você está falando as palavras do Satanás. Aquilo que o inferno inflamou a língua daquela pessoa para falar. Se nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que procede da boca de Deus, eu não posso viver daquilo que procede da boca do Satanás. Você está entendendo isso? É difícil de entender isso? Acho que não. Porque nós somos o quê? Crentes. Nós somos cristãos. Nós somos resgatados por Cristo para ser sacerdócio santo aqui nessa terra. Como que minha boca vai falar algo que vem do inferno?
E ele vai dizer, não dá para ser desse jeito. Olha que coisa interessante que vai falar o resto do texto aqui. Onde que eu parei mesmo? 9. Com ela, não, 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Está querendo dizer assim, ei, crente fala o que vem da boca de Deus. Como que crente está falando algo que está vindo do Satanás? Está dizendo, isso não está certo, está errado. Não é conveniente para um crente fazer isso? Quem está aqui? Quem viu aqui que as nossas palavras podem ser inspiradas pelo diabo? Quem viu isso aqui? Então começou a falar muita besteira, sabe de onde está vindo as palavras. Começou a falar muita besteira, saiba de onde está vindo as palavras. Está aqui ou foi para casa? Mas lá diz assim, naquele texto que nós estamos lendo, mas que seja, eu vou até voltar lá de novo, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Já vimos o que é palavra torpe. Repete comigo, palavra torpe. São palavras inspiradas pelo Satanás. Ponto. Não tem essa. Mas eu sou crente. Não tem essa. Dá sua boca para o Satanás e vê se ele não fala. Começa a chegar coisa na sua cabeça, você transforma em palavra. Vê se não é o diabo que está lá, ó. Eita, coisa boa. Esse foi fácil, hein? Mas quando chegar uma palavra do Satanás na sua mente para você falar, joga a palavra de Deus. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras aí em pães, que você tem autoridade sobre isso. Jesus podia falar, realmente, eu tenho e tal. Mas o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele já dá essa lição para nós hoje aqui. Que dia é hoje? Dia 10 de outubro de 2024. Certo? Foi para esse dia que ele mandou essa palavra. Para você saber o que é que você deve falar. Fala assim, eu já vou dar uma no Satanás aqui, já vou ensinar a minha igreja por todas as gerações aí. Você está entendendo isso? Então, cuidado com o que está saindo na sua boca. Eu tenho ouvido crentes falar muita besteira, meu irmão. Assim, eu tenho ouvido que crentes têm falado besteira. Porque na minha frente não fala. Porque se falar na minha frente já vai ter uma correção ali, ó. Na palavra. Aleluia, quem está aqui? Mas eu ouço falar o que os crentes andam falando por aí. Deus é bom em todo tempo, meu irmão. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Se você está sendo exortado aqui essa noite, é porque Deus te ama. Porque se Ele não te amasse, Ele deixava você lançando esse veneno pela boca aí até te contaminar. Mas Ele não faz isso. Ele quer mudança. E diz aqui, ó. Mas que seja o quê? E sim, unicamente a que for boa para edificação. Edificação são palavras, meus irmãos, que constroem aquilo que é melhor em Deus para as nossas vidas. Boas para edificação. Aquilo que vem do Senhor para mim, aquilo que vem do Senhor através das minhas palavras para as outras pessoas que estão ao meu redor, para a minha família, para os meus amigos e para quem passar na minha vida, vai ter uma palavra boa, porque dessa fonte só sai palavra que saiu da boca de Deus. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Unicamente. Leia aí de novo aí no versículo. Está escrito unicamente aí ou não? Então, se é unicamente, não tem outra alternativa. Eu vou ter que falar algo que edifica. Aquilo que vem de Deus edifica, irmão.
O Senhor nos mostrou que nós temos que falar aquilo que vem dele e não do diabo. E tem que ser para edificação das pessoas. Agora, olha que coisa interessante. Que está escrito aqui. Unicamente as palavras que forem boas para edificação, conforme a necessidade. Repete comigo, conforme a necessidade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que nós tenhamos o dom da fala, é isso que o ser humano não entende. Nós não entendemos isso. As palavras não podem ser esbanjadas. Sabe o que é esbanjado? É gastar descontroladamente. As palavras não podem ser esbanjadas. Tem muito poder contido na palavra. Tem muito poder contido na palavra para ser descarregada de todo jeito, para o bem e para o mal, irmão. Conforme a necessidade. Repita comigo, eu tenho que falar só o necessário. Ah, mas a vida vai ficar chata, né? Vai ficar chato, mas eu não vou para o inferno. Mais chato é o Satanás usando minha boca. Tem tanta coisa boa para falar, meu irmão, não precisa. Não precisa dar boca para o Satanás. A gente pode falar bastante coisa boa, mas palavras não foram feitas para serem esbanjadas. Olha o que está escrito em Provérbios, 17. Abre lá para você ver. Provérbios 17. Verso 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento. Fala para o irmão aí, reter é economizar. Quem economiza as palavras, olha lá, quem economiza as palavras possui conhecimento. Fala para o irmão perto de você, é melhor ser calado. Ah, mas eu não sou. Aprende. O que é que nós não aprendemos nessa vida, né? O sereno de espírito é homem de inteligência. Até o tolo ou o estulto, quando se cala, é tido por sábio. O que eu achei interessante foi essa palavra aqui, aquele que economiza a palavra possui o conhecimento. Porque quando eu tenho a palavra, quando eu tenho o conhecimento de Deus realmente, a gente não precisa sair doido por aí, distribuindo palavra para todo lado. É só palavra de conhecimento, palavra que vai trazer edificação, que vai fazer com que as pessoas, né, estejam próximo de você, que é uma das últimas coisas que está escrito ali, e que transmita graça àqueles que ouvem. Tá? É a próxima coisa que está lá naquele texto. Conhecimento. Quem fala com conhecimento, quem não fala que nem uma metralhadora, quando ele abre a boca e fala, as pessoas acham que aquelas palavras vêm carregadas com a graça de Deus. Aquela pessoa encontra graça diante das pessoas. Fala se não é isso que você quer. Ou você quer ser odiado pelas pessoas. Você quer que quando você fale, transmita a graça para as pessoas, edifique aquelas pessoas. Amém? Glória a Deus? Amém. Deus é bom em todo o tempo. Nossas palavras precisam ser inspiradas por Deus, meus irmãos. Então nós vamos ver ótimos resultados. Está na hora, e olha, você que está aqui essa noite, começa a prestar atenção no que sai da sua boca. Não empresta a sua boca para o Satanás, não. Não deixa o inferno inflamar sua língua, não. Amém? Você aguenta ficar quieto. Fala para quem está perto de você, você aguenta passar por sábio. É? Por que o tolo calado passa por sábio? Está todo mundo falando um monte de coisa e o tolo está quieto assim. Aí todo mundo falou besteira. Todo mundo na roda falou besteira e o cara estava quieto, mas ele era o mais tolo de todos.
Quem que saiu por sábio aí? Todo mundo falou besteira. Qual que foi o único que não falou besteira? O tolo. Então, às vezes é melhor se calar do que falar coisas que vão trazer dano para nós. Põe lá a frasezinha que eu já encerrei aqui. Com suas palavras você derrubará ou fortalecerá seus gigantes. Vou falar de novo. Com as suas palavras você vai derrubar ou você vai fortalecer os seus gigantes, ou os problemas que você tem que enfrentar nessa vida. Amém? Então, não deixe nunca, meu, que as tuas palavras dê força para aquela situação que tem tanto te assolado. Mas que as tuas palavras vá de encontro àquilo, vá contra aquela situação. Palavras inspiradas por Deus, palavras inspiradas pela palavra de Deus. Quando você lançar contra a situação, com fé, vai ser do mesmo jeito que Davi. Não é pedra, não é... Olha, até com o cajado ele mataria aquele gigante. Se caso ele errasse, eu tenho certeza que o cajado, ele ia dar uma cajadada, o cara ia dar uma tonteada, cair, ele ia cortar a cabeça dele. Mas é lógico que não aconteceu isso, porque ele falou com fé. Amém? Então, quem tem situações, fica de pé aí, meu irmão. Quem tem situações aqui, pode vir aqui o louvor. Quem aqui tem situações para enfrentar? Quem aqui existem coisas que estão te mexendo com a sua estrutura? Muitas pessoas têm enfrentado situações, mas não têm feito nada em relação a isso. Muito pelo contrário, tem dado arma para o gigante. Tem dado força para o gigante. Ao invés de ir contra aquela situação. Ao invés de usar as palavras para ir de uma maneira contrária. Amém? Você sabe quais são os seus gigantes? Quem conhece seus gigantes aqui? Faz assim. Você já conhece quais são os seus gigantes? Então vá contra ele. Use Davi como exemplo e vá contra os seus gigantes com palavras inspiradas por Deus, palavras que vão derrubar essas situações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelas tuas palavras, te agradeço, ó Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, cada dia, o Senhor tem trazido a nossa lembrança, Senhor, palavras que nós já até sabemos, ó Pai, mas precisamos botar em prática na nossa vida, para que as coisas mudem, para que as situações sejam revertidas na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, existe uma coisa que ameniza a palavra errada. Porque a palavra que saiu da nossa boca, ela gera coisas, principalmente se ela for inspirada pelo Satanás. Existe uma coisa que você pode fazer para quebrar essas palavras. É arrependimento. Fala para uma pessoa perto de você, arrependimento. E se você se arrepende, e se você feriu alguma pessoa com as suas palavras, você tem que ir lá e pedir perdão para ela, arrependido. Não é chegar lá e pedir, me perdoa, eu errei. Não, é arrependido mesmo. É uma pessoa que entendeu o que foi ministrado aqui hoje e reconheceu que está errado e ir lá e arrumar a sua situação. É assim que as coisas devem acontecer. Amém?